Olá pessoal, tudo jóia? Então, gente, como a gente não vai ter mais carga horária é, em sala de aula para eu dar um feedback a respeito das provas e dos trabalhos, né? Porque afinal a carga horária já encerrou, eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho aqui, tá? Bem rapidinho mesmo, para quem tiver dúvidas a respeito dos critérios que eu utilizei para correção das provas e dos trabalhos, tá bom? Muito rapidinho mesmo. Então, gente, em relação à prova da manhã, tá? Porque tem uma pequena diferença nas provas da manhã e da noite em relação, assim, de uma maneira geral, em relação a todas as questões, né? Um dos critérios que eu pedi muito, assim, é que fosse um texto dissertativo, né? Como eu falei para vocês logo antes de iniciar a prova, texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, texto na medida do possível bem escrito e por aí vai, né? Então isso é um critério importante não apenas para as minhas provas, como também para outras avaliações acadêmicas, né? Então, na primeira questão, era lá. Michel dissertou postula que o sujeito, ao caminhar pela cidade, atua como leitor diante de um texto. Partindo desta reflexão e articulando-a às reflexões de Marcelo Rede, analise e discuta como a ideia pode ser aplicada à experiência com museus. Então, basicamente, assim, era a partir dessas proposições tanto do Michel Dissertot quanto do Marcelo Rede e fazer a relação com os museus, né? Então, Michel Dissertot trabalha com aquela ideia de que o texto, que a cidade é uma espécie de texto e ao caminhar você atua como um leitor, construindo leituras a respeito dessa cidade, os caminhos que você pega, os atalhos que você cria, as formas como você caminha pela cidade, que acabam variando em relação ao que é esperado pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelos urbanistas ao caminhar pela cidade, né? Então, assim, o caminhante, ele é leitor, né? Basicamente, essa é a tese do texto do Michel Dissertot, deste capítulo específico. O Marcelo Rede ele trabalha com a ideia de que o sentido dos objetos não estaria, do ponto de vista da teoria dele, nos objetos propriamente ditos, mas estaria no sentido que as pessoas criam e atribuem a esses objetos, né? Não apenas as funções, mas também os afetos, né? Basicamente essa é a tese dos dois autores. Então a ideia assim era a partir dessa ideia, explicar essa ideia e também articular essas questões à experiência com museus. Esse é um outro item importante. Então era importante selecionar alguma experiência com museu, seja qual for, né? Eu não eliminei nenhum tipo de experiência com museus, e mostrar como, por exemplo, como o espectador no museu ele pode construir uma leitura muito pessoal, ou também como esses objetos podem ter outras significações de acordo com aquelas atribuídas pelos espectadores do museu, vamos colocar assim. E aí podia escolher desde o museu, né, os museus classicamente, como a gente conhece, como o MHL, Museu Japonês do Paraná, né, enfim, entre vários outros museus aí. Teve gente que escolheu essa questão da cidade também. Eu acho que achei super válido, desde que fosse explicado tintim por tintim que ali existisse uma concepção de museu a céu aberto. Então, nessa questão não bastava explicar apenas as ideias do Rede ou as ideias do Sertor, mas explicar também qual é a correlação com o museu, né? Na questão da noite aqui, segundo Marcelo Rede, o sentido dos objetos não se encontra necessariamente nas coisas, mas nos significados construídos por indivíduos e grupos em torno da cultura material. Analise e discuta como a ideia pode ser pensada considerando a experiência com museus. É o mesmo princípio. Utilizar as ideias do Rede ou do Sertor, né, para aplicar a essa experiência com os museus. Então precisava ter esses dois pilares, né? O pilar, explicar a ideia do autor, e segundo, mostrar qual é a correlação com o museu propriamente dito. Tá? Então, assim, uma questão tranquila. A outra questão aqui, cada uma valia 5 pontos, tá? É importante lembrar. Mas a outra questão, tanto para a noite quanto da manhã, é essa aqui. Considerando as visitas de campo realizadas ao longo da disciplina, há entre parênteses Casa de Memória Madrileone Milito, Centro de Londrina e Museu Japonês do Paraná, fecha parênteses, selecione pelo menos um dos casos e explique algum aspecto da construção da museografia. Então é uma questão assim que segue também os princípios da primeira, né? Texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Gente, sempre lembrem disso ao escrever qualquer texto acadêmico, tá? Introduz. O objetivo deste texto é refletir sobre tal aspecto, desenvolva em alguns parágrafos
e depois conclua, ó, como visto ao longo dessa dissertação, ao longo desse trabalho, foram abordados tais e tais aspectos, tá? Isso é fundamental, faz toda a diferença num texto acadêmico, né? Facilita muito a vida do leitor. Então, assim, nessa questão aqui, era para selecionar alguma dessas instituições visitadas, né, ao longo da disciplina, né? Casa de Memória, Centro de Londrina, Museu Japonês do Paraná. Eu até considerei outras instituições que foram citadas, né? Suponho MHL, ou quem porventura visitou outros museus, por exemplo, o Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, eu acabei considerando todas as experiências, né? Era para selecionar um museu, um acervo, parte de um acervo, não tinha problema nenhum, né? Ou mesmo a cidade considerada com aquela ideia que a gente trabalhou de museu a céu aberto. Então, assim, selecionar essa instituição, explicar a museografia, a expografia, ou parte dessa expografia, não tinha problema, e mostrar como se constrói essa museografia, né? Então, assim, não basta falar, olha, tem a Casa de Memória, a Madre Leônia, que é legal, nesse sentido, não. Tem que mostrar como é que funciona a construção dessa museografia minimamente, né? De que tem uma entrada, por exemplo, que mostra a fotografia da Madre Leônia e do Dom Geraldo, né? E depois mostrar a disseminação dessa objetos que levem a sugerir a disseminação dessa ação missionária pelo mundo, por aí vai. Então mostra assim, tintim por tintim, como é que se constrói essa narrativa. Não precisa mostrar como é que isso acontece no museu inteiro, mas assim, é mostrar como se constrói essa museografia, não apenas a ideia, né, que esses museus sugerem, mas como se constrói essa museografia, que é uma coisa que a gente tem abordado longamente ao longo das duas disciplinas. Enfim, a prova é isso, não tem muito segredo não. Tá? Lembrando que cada questão valeu 5 pontos, né? E aí, nós temos o trabalho da disciplina, que é um trabalho muito correlacionado com a prova. O enunciado é, tanto para a noite quanto para amanhã, com base nas discussões realizadas ao longo da disciplina, selecione parte do acervo de uma instituição museal, entre parênteses, visitado ou não, ou mesmo de patrimônios a céu aberto, fecha parênteses, e analise a construção de sentidos em torno dos objetos. Então aqui é muito parecido com a segunda questão da prova, se vocês devem ter percebido isso. Então era para selecionar qualquer uma instituição museal ou parte de uma instituição museal e analisar essa construção de sentidos atribuídos aos objetos tanto pela equipe que formulou essa museografia, quanto por vocês mesmos como espectadores. E a ideia era que vocês, tudo bem, um texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão também, e também que houvesse uma correlação entre esses acervos, esses museus, por aí vai, com a discussão realizada ao longo da disciplina. Inclusive está lá nos critérios de correção que estão enunciados desde o primeiro dia de aula ali no programa de disciplina, tá? No Classroom também, por aí vai, né? Então, assim, era para trazer minimamente alguma discussão dos textos trabalhados em sala de aula, seja do Sertor, seja do Marcelo Rede, ou até considerei os textos trabalhados lá na disciplina de Museu 1, também, para quem só citou os textos de Museu 1, também considerei, né? Texto do Mário de Souza Chagas, texto do Edson Holtz Leme, por aí vai. Enfim, e relacionar a discussão com esses acervos museais trabalhados. É importante trazer as ideias, citar os autores, referenciar esses autores no corpo do texto, referenciar esses autores também ao final do trabalho, né? Lembre-se sempre, no trabalho acadêmico é importante que toda vez que vocês indicam uma ideia, trabalhem com uma ideia, vocês façam referência dessa discussão em alguma parte do, assim, perdão, que vocês referenciem essas discussões de acordo com os autores que vocês trabalharam. Suponha, você está trabalhando lá com o Museu Histórico de Londrina, falando que existe uma construção de uma narrativa, que existe um antessala, que existe uma representação das populações indígenas, é importante colocar lá no final do parágrafo. Leme, agora eu não lembro o ano do trabalho do Edson Holtz, vamos chutar que fosse um 2015, né? Leme 2015, fecha parênteses, né? Então isso é uma coisa importante de você mapear essas ideias com as quais você está trabalhando. Mas seja como for, trabalho é baseado
em dois pilares. Um pilar indicar um acerto, segundo pilar relacionar a discussão desenvolvida ao longo da disciplina, seja qual fosse, com essas ideias na medida do possível não, necessariamente citando os autores com os quais a gente trabalhou, tá bom? Então, esses foram os critérios que eu utilizei tanto para a correção da prova, quanto para a correção dos trabalhos, né? Tal como enunciado também em sala de aula, inclusive antes da prova. Então, assim, recomendo que vocês vejam esse vídeo para sanar quaisquer dúvidas em relação à nota e coisa e tal. Seja como for, a gente não tem mais aula, pelo menos de Museu 2, né? Porque a carga horária fechou. Seja como for, eu estarei na UEL na próxima terça-feira, tá? Próxima terça-feira é dia 28 de maio de 2024, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Não é aula, tá? Ninguém precisa ir lá necessariamente, né? Não vai ter falta, isso é importante. Não tem questão de presença nesse dia, tá bom? Então, assim, se alguém que tiver dúvida, se alguém quiser verificar as provas, coisa e tal, se fizer questão, dê um pulinho lá, tá? Se quiser, se quiser. Ninguém vai ser prejudicado se não for. Se quiser, dê um pulinho lá para tirar dúvidas a respeito desses critérios de correção, por aí vai, qualquer coisa a gente vê o trabalho e as provas conjuntamente, tá? Para quem porventura não puder ir, né, como eu falei, não é obrigação nenhuma aí nesse dia, eu vou deixar essas provas, as provas disponíveis no meu escaninho, ali no departamento de História, tá? Quem porventura puder ir só no semestre que vem, peça para a Fumiko, para a secretária do departamento de História, deixar ver as provas, tá? A única coisa que eu tenho que ficar com as provas porque é documento institucional, mas pode dar uma olhada, pode ver as correções, anotei bastante coisa no corpo das provas, mas devolvo depois, isso é fundamental. A única diferença é que porventura, se alguém, né, quiser verificar a questão de nota, eu só posso corrigir se for o caso, tá, gente? Se for o caso, até terça-feira agora. Depois disso não tem mais como fazer, porque por exigências da Prograde a gente tem que fechar as notas mesmo, tá bom? E isso, em relação aos trabalhos, vocês devem ter recebido por e-mail aí. Eu enviei esses trabalhos para um membro de cada grupo, tá? Não enviei para todo mundo, mas enviei para um membro de cada grupo e pedi para que compartilhasse com os colegas também. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, tem bastante comentário, bastante feedback também em relação aos seus respectivos trabalhos, tá bom? Mas é isso, gente. Lamento que a gente não tenha podido trabalhar com esse feedback em sala de aula, né, dentro da carga horária, mas gostaria de agradecer aí a todos, tá, pela atenção, pelas discussões, né? É sempre bom trabalhar com uma turma que dá feedback, que pergunta, essas coisas todas. Então, assim, sempre foi muito gostoso trabalhar com as duas turmas aqui, tanto da manhã quanto da noite, tá? Espero que nossos caminhos acabem se cruzando em outros momentos do curso de graduação, tá? Mas seja como for, estou disponível aí para conversarmos, sendo professor ou não das disciplinas que vocês vão assistir daqui para frente, tá bom, gente? Mas é isso aí. E bom final de semana para vocês e boas férias para vocês, tá? Descanse bastante para poder voltar com energia para o próximo semestre. Até mais, gente. Tchau, tchau.